Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Bem-vindos a um bate-papo. Hoje o objetivo é a gente discutir e conversar nesse período pré-eleitoral. Então, eu sou o Júnior, sou pré-candidato a prefeito nas eleições de 2020. O Roga, que estava falando com vocês, é o pré-candidato a vice. E nesse período de pandemia, é muito importante a gente estar tendo as discussões e pensando sobre os departamentos, sobre o poder público, a presença do poder público na nossa vida e como que talvez isso daí poderia mudar, influenciar e ter aquele pensamento crítico. Então, através dessas lives, desses bate-papos, a gente está tentando chegar até vocês e conversar de uma maneira que não tão próxima quanto pessoalmente, mas a gente tem que respeitar tanto os decretos municipal, decreto estadual, e tem que respeitar o coronavírus, que realmente é uma doença que é pandêmica e a gente também está aprendendo a lidar com ela. Junto com ela veio essas novas tecnologias que está tentando aproximar e estão sendo bem bacana para a gente poder discutir e conversar com as pessoas. Então vamos lá. Eu formulei alguns pensamentos e eu gostaria que vocês, assim que quiserem discutir, conversar, fiquem à vontade para poder estar interagindo. Eu vi aqui bastante pessoas que trabalham na área da saúde, que estão diretamente relacionados com esse pensamento. Então, assim que vocês acharem conveniente, por favor, vamos interagindo e conversando para a gente poder formular uma ideia e entender como que funciona o Departamento de Saúde. Como que é a presença do Estado junto com os municípios, como que funcionam os planejamentos, como que funciona o atendimento do SUS, as entidades filantrópicas. Então, eu fiz aqui uma apresentação relativamente simples para poder a gente começar a interagir e ter essas discussões. Mas alguns tópicos são fundamentais para a gente poder formular um raciocínio. Dentro do Departamento de Saúde, para que a gente possa ter uma maior efetividade nos recursos, que eles são limitados, os recursos que vêm do Estado, recursos que vêm da arrecadação do município, que vêm do governo federal, é necessário extremamente a gente fazer um planejamento, uma análise de qual que é a realidade para depois você tentar empregar da melhor maneira possível esses recursos que são limitados. E dentro desse planejamento, existe uma análise que se chama análise de SWOT. Essa análise, ela vê quais são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. É uma análise consolidada, tanto na administração quanto no marketing, e aí você consegue avaliar, pensar e projetar em como que você consegue trazer uma melhora num departamento ou num projeto que você esteja em desenvolvimento. O que nós temos de força no nosso departamento de saúde? E isso eu digo porque já trabalhei junto ao departamento de saúde, já fui funcionário público e conheço a equipe que trabalha conosco aqui na nossa cidade. E a gente tem o histórico de uma equipe ser muito dedicada, muito competente, principalmente para poder aproveitar o máximo possível esses recursos que vêm, os programas, os projetos, e colocar em prática para a população. Esse empenho da nossa equipe é extremamente fundamental. Já rendeu até alguns prêmios, que nem selo bronze, que foi promovido pela Regional de Saúde, foi promovido pelo Estado. Então, assim, a gente sabe e os nossos profissionais são competentes. O que acontece é que eles têm que ter autonomia para que possam desenvolver todo o seu trabalho. Dentro do trabalho que eles estão desenvolvendo, é necessário que eles tenham condições de trabalho e autonomia para se empregar aquelas atividades que eles estão sendo atribuídas. A nossa população é extremamente caridosa, e isso eu classifico como força, porque a gente tem a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, que necessita muito de ajuda, tanto da população, tanto do poder público, como da prefeitura, da população, de todo mundo, na verdade, porque ela vive de recursos que ela não tem assim, uma arrecadação para o seu autossustento. A gente vai discutir isso mais um pouco daqui para frente. E isso eu coloco como positivo, porque a nossa população, ela consegue manter a Santa Casa e ajudar sempre nas festas, de maneira que ela já esteve para fechar várias vezes e até hoje ela consegue superar esses obstáculos. O que nós temos de oportunidade? Nós temos oportunidades de fazer convênios mais detalhados e mais específicos
principalmente com essa entidade, que ela é uma entidade filantrópica e ela pode abrir portas que talvez a prefeitura não tenha acesso, principalmente de trazer mais especialidades para os nossos atendimentos médicos e trazer mais conforto para exames de maior complexidade. Como assim? Isso é como acontece com a doutora Lúcia, que ela vem uma vez a cada mês ou ela vem a cada 60 dias. Devido à pandemia, acabou o horário dela sendo um pouco modificado, mas ela estava vindo uma vez por mês. Ela é uma dermatologista extremamente competente e vem nos atender na nossa cidade. Isso é uma oportunidade porque nós podemos trazer outras especialidades e não necessariamente o poder público, a prefeitura, arcar com a despesa de contratar mais um médico especialista. Porque é impossível uma prefeitura contratar todas as especialidades existentes na medicina. Como oportunidade, a gente, dentro dessa realidade, poderia se diminuir os custos com os gastos rodoviários, principalmente por a gente estar no município distante da regional de saúde, distante dos consórcios intermunicipais e tem um gasto bem grande com esse departamento rodoviário. Para vocês terem uma ideia, esse gasto chega em torno de 1.600.000 por ano, somente com o departamento rodoviário. É um gasto bem impactante, bem significativo, ele chega ali quase no patamar da saúde e da educação. Então, assim, seria uma oportunidade para a gente tentar planejar e ter o gasto com uma maior efetividade. Esses são pensamentos que nós estamos avaliando e escutando das pessoas. Daqui a pouco a gente vai entrar no bate-papo para a gente poder entender o que vocês pensam, o que vocês acham também. Como fraqueza, eu classifiquei que a gente está distante dos grandes centros. Então, aquelas políticas que vêm do Estado para as especialidades e para poder fazer os exames de alta complexidade, que a gente tem que ir até o município que é Ivaiporã, Londrina, Arapongas, Curitiba. Então, a gente está distante. E os recursos são limitados. Isso é um fato no Brasil, em todos os municípios. Só que a gente tem que planejar, tem que fazer com que esses recursos tenham uma efetividade maior e não se perder recursos. E dentro dessa falta de planejamento, eu acho que é uma das fraquezas, porque esse planejamento deveria ser mais detalhado, mais aprofundado. Isso eu digo porque eu fiz parte do Conselho Municipal de Saúde até pouco tempo. E uma das questões que a gente discutia sempre era essas questões relacionadas ao planejamento. Um planejamento pré-campanha, um planejamento para que possa já se liberar os recursos para os funcionários trabalharem, seja uma campanha de vacina que necessita de seringa, agulha, algodão, e é algo que a gente já tem essa necessidade e é uma coisa que já está presente antes das campanhas. Então, faltar isso daí acaba sendo uma falta de planejamento. Como ameaça, eu vejo que a gente permanecer sem comunicação, sem esse planejamento e sem soluções efetivas. Principalmente, como ameaça, eu vejo sem caminhar juntos toda a nossa estrutura de saúde existente aqui, que é a estrutura do poder público municipal, que é a Santa Casa como entidade filantrópica e a atuação junto com o Estado, com as regionais de saúde e os consórcios intermunicipais. Isso daqui somente é um planejamento, um pensamento para a gente começar uma discussão e entrar numa abordagem para entender como que funciona as etapas de atendimento do SUS, como que acontece toda essa interação entre paciente, entre os funcionários, entre a gestão, entre o gestor municipal, o gestor do departamento de saúde e a equipe de trabalho e a população. Então, no atendimento das pessoas existem 3 etapas. A etapa de prevenção, a etapa de diagnóstico e a etapa de acompanhamento dos pacientes. É muito importante porque elas são interligadas e são necessárias estarem em andamento continuamente para que se tenha maior efetividade no tratamento desses pacientes. O que é a etapa de prevenção? A etapa de prevenção é a etapa que acompanha os pacientes antes de ter uma doença, ele acompanha o paciente quando se tem uma doença e quer evitar os efeitos colaterais daqueles medicamentos que está tomando, é uma etapa que faz campanhas para prevenção, por exemplo, de dengue, para prevenção de doença sexualmente transmissível, de doença mental.
é aquela etapa fundamental para não deixar que o paciente fique doente. Então, existe prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Essas prevenções, elas já têm o planejamento, os programas para elas serem aplicadas, e elas vão desde essas prevenções que eu falei, para que o paciente não fique doente, até aquelas prevenções para prevenir que se tenha efeitos colaterais dos medicamentos que o paciente está tomando, para que esses efeitos colaterais não sejam maior do que a própria doença do paciente. Então, é uma das etapas primordiais, porque é onde você vai dar qualidade de vida e vai evitar que o paciente fique doente. Depois dessa etapa, é especificamente aquela etapa de diagnóstico, onde os médicos fazem a consulta, o paciente relata os seus problemas e você consegue analisar aqueles problemas e o médico faz a anamnese para poder dar um diagnóstico e prescrever um medicamento ou prescrever um exame para poder fechar e acompanhar esse paciente. Nessa etapa de diagnóstico é onde o médico tem interação com o paciente e faz a consulta propriamente dita para poder identificar uma doença ou para poder prescrever um medicamento, uma mudança de estilo de vida e orientar o paciente. O que eu encontrei em conversas com os médicos da nossa cidade? Eu tinha uma questão, uma dúvida, que eu não sabia quanto tempo em média se demoraria uma consulta pelo SUS. E eu particularmente achava que demoraria em torno de 15 a 20 minutos cada consulta. E na conversa com o médico de nossa cidade, o que nós temos de realidade é que as consultas demoram em torno de 6 a 10 minutos. Isso é muito importante porque é um tempo relativamente pequeno demais para o médico poder interagir, discutir e conversar com o paciente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando a gente analisa a quantidade de consultas que são feitas em nosso município, acaba-se que o único tempo disponível para que elas aconteçam efetivamente é essa. No questionamento para saber quantas consultas são feitas no nosso município, elas são a seguinte quantidade. Em média, se consulta 30 pacientes cedo e 30 pacientes no período da tarde. São 60 consultas durante um dia. São 300 consultas durante o mês. São 1.200 consultas, 300 consultas durante a semana, desculpa. São 1.200 consultas durante o mês. Se nós analisássemos essas 1.200 consultas, em torno de 5 meses a gente consultaria a população inteira de nossa cidade. Só que isso acaba não acontecendo. Por que isso acaba não acontecendo? É aí onde que eu falo que tem que se ter o planejamento em conjunto de todo o departamento de saúde, que vai desde as atendentes que têm a boa vontade e querem colocar em prática, os profissionais que estão ali relatando e colocando os documentos em dia e alimentando os sistemas, eles têm que ter um planejamento, tem que ter uma equipe de gestão, o gestor do departamento tem que dar essa autonomia e junto com eles planejar para que se tenha uma maior adesão aos tratamentos, para que se tenha orientações detalhadas após a consulta e o paciente tome o medicamento da maneira correta. Não é porque trocou a cor do medicamento que ele acaba não tomando, ou toma em dose dupla, toma um medicamento de cada cor e é o mesmo medicamento. A gente tem que ter um treinamento contínuo da nossa equipe de saúde para que elas entendam de todas as doenças de maior prevalência. Isso desde o técnico de enfermagem até o médico, isso de maneira que traga a informação mais recente para que eles possam desenvolver. Isso é possível. Eu já trabalhei com isso, eu sei que é uma realidade onde se pode trazer professores que estão vinculados a universidades, eles estão lá fazendo doutorado, mestrado, pós-doutorado, e eles vêm fazer treinamento dos profissionais. Um custo relativamente baixo, mas que deixaria a equipe de saúde totalmente de uma maneira afiada, na ponta da língua, para poder atender os pacientes e é extremamente fundamental que as 3 etapas estejam sincronizadas, porque tanto a etapa de prevenção
quanto de acompanhamento, é onde os profissionais de saúde, que não necessariamente só o médico, podem acompanhar o paciente, avaliar se eles têm a necessidade de realmente fazer uma nova consulta, ou se eles querem só uma receita, ou um paracetamol, uma dipirona, ou se eles... Então, pode ser feita uma triagem, seja por enfermeiros ou por farmacêuticos clínicos, que têm essa disponibilidade como profissionais de fazer esse tipo de intervenção junto com a equipe de saúde. Consequentemente, diminuiria-se a quantidade de consultas que talvez não tivessem aquela necessidade de diagnóstico pelo médico. Junto com isso, junto com esse acompanhamento, a prevenção, com toda a equipe desenvolvendo essas campanhas de prevenção de dengue, DST, saúde mental, a gente consegue que o paciente não chegue a ficar doente, consequentemente diminuindo a quantidade de consultas e dando um tempo maior para que os médicos possam interagir, conversar, discutir, e uma condição de trabalho, uma condição para eles poderem efetuar o atendimento de uma maneira mais qualificada. Depois da etapa de atendimento no SUS, nós temos a etapa que é onde tem a interação entre as especialidades médicas, entre o Estado presente junto com o município. E aí existem a Regional de Saúde e os consórcios intermunicipais. O que acaba acontecendo com esse planejamento, que é um planejamento bem bacana do Estado, mas às vezes não entra muito dentro da nossa realidade. Por que eu digo isso? Porque o planejamento do Estado é que nós somos estados com muitos municípios e a maioria dos municípios pequenos estão perto desses grandes centros, perto de Variporã, de Arapongas, perto de Londrina, e acaba que dentro dessas especialidades e atendimentos de alta complexidade, o Estado colocou a regional e os consórcios intermunicipais como referência e os municípios satélites que estão perto encaminham seus pacientes para lá. O que acaba acontecendo? Acontece que dentro da nossa realidade aqui, a gente está longe. Então, a gente tem uma serra, tem vários quilômetros de distância. Se for para Ibaiporã, 130 quilômetros mais ou menos aqui de Rosário. Se for um paciente que está lá na Boa Vista ou no Botucudo, para chegar até Rosário, para depois ir até o centro de maior especialidade, acaba demorando demais. Então, a gente não consegue fazer essa interação com efetividade, do jeito que o Estado faz esse planejamento, que ele deixa esse suporte para os municípios, mas a gente está longe. E isso daí é uma realidade nossa, é uma coisa que acontece no nosso município. E nós temos que entender a nossa realidade. A nossa realidade é o quê? Existe o poder público representado pelo município, pela prefeitura municipal, pelo departamento de saúde, existem esses consórcios intermunicipais, existe o Estado junto com a Regional de Saúde e com esses convênios do SUS, e existe uma entidade filantrópica que é a Santa Casa. E é algo fundamental dentro desse sistema, porque é necessário você ter os atendimentos aqui de maneira que você consiga estabilizar o paciente, que você consiga controlar a situação clínica dele, resolver os casos de emergência e urgência, para depois encaminhar para a regional. E isso eu digo por quê? Porque a gente tem um histórico da Santa Casa na nossa cidade, que são alguns problemas de manutenção financeira, problemas de documentação, problemas de interação junto com o departamento público e brigas entre as entidades, que a gente acaba visualizando de uma maneira que não é saudável, que o correto seria caminhar essas três entidades, estadual, municipal e a entidade filantrópica, em conjunto, para tentar atender a nossa população. Isso acontece, mas acontece sempre parcialmente, sempre com alguns empecilhos e que acaba que não favorece para que a Santa Casa regulamente seus documentos, regulamente a sua estrutura financeira, regulamente a sua estrutura física. Por quê? Ela tem dificuldades que vieram aparecendo no decorrer do tempo, com novas normas, novas diretrizes, novas cobranças de vigilância sanitária e legislação e tudo mais. Consequentemente, ela não tem arrecadação suficiente para que ela possa se manter. Então, ela realmente precisa do poder público presente de maneira efetiva,
da população presente de maneira efetiva e também da igreja para que possa viabilizar a documentação, que nem a escritura da Santa Casa, que eu conversei com o padre há poucos dias, e eles estão abertos para poder resolver isso, e, consequentemente, aí liberar o tal do SEBAS que a Santa Casa precisa, e aí sim fazer convênios com os consórcios intermunicipais, com o município, trazer especialidades e a gente tentar melhorar a nossa qualidade de saúde. Ô, Júnior, falando da saúde, dando um gancho aí, Rosário, todo mundo sabe, você já disse isso agora há pouco, da dificuldade nossa de sair para os centros maiores, né? E o Estado, ele foca isso, né? Então, nós temos que mostrar para o Estado que Rosário tem condições de ter um centro aqui de controle, né? O pessoal está lá na Boa Vista, está lá no Botucudo, sair de lá e ir direto para Ivaiporã é muito tempo, então eu teria que ser bem atendido aqui em Rosário, né? Ter um mínimo de estrutura aqui no Hospital de Rosário e, nos casos graves, serem levados para lá. Então, essa conversa nós tivemos há pouco tempo com o pessoal da igreja, com o padre, e ele está disposto realmente, no próximo mandato aí, independente de quem for, de dar uma abertura, né? E a gente, como pré-candidato aí, a gente tem uma ideia, um estudo, para que isso possa ser viabilizado. É isso mesmo. E a observação que o Roga fez é extremamente importante, por quê? Porque se a gente consegue regulamentar e regularizar esses documentos da Santa Casa, a gente consegue com que ela tenha recursos que vêm do Estado, recursos que vêm do governo federal, e que ela consiga fazer convênio com os consórcios intermunicipais. A gente já atende aqui em Rosário os municípios vizinhos. A gente atende o Fundo de Ortigueira, Fundo de Reserva, a gente atende o município de Rio Branco, a gente atende esses municípios, só que quem que repassa? O município de Rosário, que repassa, acho que mensal, em torno de R$10.000, mais os médicos, o município de Rio Branco, que repassa mais ou menos isso em valor de dinheiro também, e os outros municípios não têm esse convênio. Por quê? Porque os pacientes que a gente atende estão com registro, estão com a sua moradia naqueles municípios, mas são mais perto para eles virem aqui do que lá. E como que o hospital vai deixar de atender esses pacientes? Então não vem arrecadação para isso. Por isso, da extrema necessidade de caminhar junto, poder público, população, Santa Casa e a instituição da igreja, para que possa se regularizar essas documentação, possa usar do poder, da influência política, dos departamentos, da interação com deputados, para que isso seja realmente efetivado e resolva um problema histórico da Santa Casa. Um problema que acaba impedindo que talvez tenha uma maior arrecadação e traga maior condições de trabalho para os profissionais e mais especialidades para aparelhagem ou infraestrutura. Isso tudo... Júnior, oi, pode falar, por favor. Eu vejo assim que muitas vezes a questão da Santa Casa, eles, pelo gestor público, eles acabam tratando a Santa Casa como um problema, quando na verdade ela deveria ser a solução para a saúde do nosso município. É verdade, é verdade. E isso a gente foi conversar com municípios próximos, municípios da mesma estrutura nossa que tem hospital municipal. E conversando com os gestores daquele município, que é secretário de saúde, qual que seria o gasto mensal, em média, que eles têm com o hospital municipal? Município tipo Grandes Rios, Faxinal, Borrasópolis, que tenha essa demanda de hospital municipal. O que o gestor, no dia que a gente conversou, ele detalhou que somente o hospital municipal, no caso foi o gestor da cidade de Borrasópolis, no dia que a gente foi na rádio para poder fazer lá uma entrevista, ele estava presente e acabou conversando conosco e passou essa informação. Somente o hospital municipal gasta em torno de R$300.000 por mês. É um dos problemas maiores das verbas do município destinada para a saúde.
Isso acaba complicando eles no pensamento, no planejamento dos recursos de maneira muito significativa, porque os recursos deles são limitados assim como os nossos. Então, isso que o Bruno acabou de falar é muito importante, porque onde as pessoas veem talvez um problema, um confronto entre as lideranças, a gente pensa que tendo uma interação, tendo uma comunicação, tendo um respeito, é uma solução para nossa realidade, para nossa característica, porque a gente tem que buscar, pensar e discutir, principalmente nesse período pré-eleitoral, entre as pessoas e escutar como que o poder público poderia se melhorar, como que ele poderia planejar para atender às nossas particularidades, que são diferentes das particularidades da maioria dos municípios aqui do estado do Paraná. Por isso, Júnior, que é muito importante, nós temos pessoal da saúde aí, tem pessoal acho que do PSF, se não me engano, acho que é o Nivaldinho também, que é o secretário de saúde. Por isso que é importante a gente conversando com esses bate-papos que a gente tem, que cada um vai passando uma ideia, vai passando uma maneira do que a gente possa fazer isso no futuro, né? Numa administração aí futura, né? Então, é importante a comunidade participar, vocês que estão aí ouvindo a gente, entendeu? De dar ideias, até para a própria secretaria, para a própria Santa Casa, levar ideias, né? Essas ideias que vão se transformar em realidade, se Deus quiser. Com certeza. É claro que a gente está num período pré-eleitoral, ainda tem as convenções, se Deus abençoar, a gente passar nas convenções, entrar no período de campanha, aí a gente vai colocar projetos, pensamentos e propostas mais incisivas, mais detalhadas dentro de cada uma dessa realidade. Só que é muito importante essa discussão pré-eleitoral, por quê? Para a população, para que as pessoas comecem a pensar e entender como que funciona o sistema de saúde e onde que vai conseguir esses recursos para poder ter uma melhoria. E acaba que assim, o que dentro de todo aquele pensamento que nós fizemos, das etapas dos atendimentos, do planejamento, prevenção, diagnóstico, acompanhamento dos pacientes, o que acontece? Os recursos são limitados, só que exige um planejamento adequado e com uma efetividade extremamente precisa. Por quê? Dentro dos recursos que existem para o município, a gente tem para a área da saúde os programas que são relacionados ao governo e vêm para que possam se desenvolver esses programas no nosso município. São o recurso da arrecadação municipal, que é oriunda das verbas de ICMS do Estado, ISS do município, de arrecadação de royalties, que são as arrecadações que o município tem de verba e pode ser empregados para aqueles recursos livres, e vem de emendas dos deputados. Dentro dos programas, o que acontece? Esses programas, eles estão presentes para tentar atingir a característica do Brasil inteiro. Então, o governo tem em torno de 16 programas. E numa análise dentro do portal da transparência, dentro dessa plataforma do governo, vendo os programas, o que eu consegui perceber e vendo os recursos que são destinados para o nosso município? Acontece que dos 16 programas, nós hoje declaramos e participamos de 5 programas. Aqui nessa planilha aparecem 6, mas sendo que um deles é um programa que é referente ao coronavírus, que são esses R$511 mil que já vieram para o município. Dos outros 5 programas, eu fiz a curiosidade de procurar desde o ano 2000, nós já chegamos a participar de muitos outros programas. Só que esses programas, o governo só libera a verba quando se faz a aplicação dos recursos destinados para aquele programa. Por um exemplo, se existe uma campanha de prevenção de dengue, você faz o relatório, faz a prestação de contas e aquela verba é gasta, no outro ano vem novamente. E isso acaba que você se adequa a esse programa. Para você entrar nos programas do governo, você tem que fazer um projeto, você tem que colocar uma equipe para disposição, pode ser que tenha que ter coparticipação do município, mas quando você está dentro desses programas, você consegue ter a arrecadação desses recursos mensalmente. E são recursos que, às vezes,
são pequenos, que nem esse que dá para ver aqui na tela, de R$6.000, incentivo financeiro ao Estado, Distrito Federal, aos municípios, para execução, se eu não me engano, é que cortou aqui, mas dá para eu ver aqui também, mas se eu não me engano é para farmácia, assistência farmacêutica. E até programas que são para o piso de atenção básica à saúde, que é esse de 471 mil. Então, existem programas de recursos pequenos e recursos grandes, só que eles dão o mesmo trabalho. Tem que se alimentar o sistema, tem que fazer declaração do desenvolvimento do trabalho que foi feito, prestação de conta, tem que se fazer projetos, tem que ter uma equipe interagindo. Só que para isso tem que se deixar a equipe interaja, tem que dar autonomia, seja para o gestor do departamento, para o secretário de saúde, seja para os funcionários que são os chefes daqueles programas. Porque daí eles conseguem trabalhar, eles conseguem desenvolver e adequar esses programas dentro da nossa realidade. Aí, se a gente analisar, falar, mas não são valores tão altos desses programas, acaba que não tem um impacto financeiro tão grande. Só que a nossa arrecadação não é alta. A nossa arrecadação, a gente não tem royalties gigantescos, a gente não tem impostos gigantescos. Então, tudo que vem de programa e vem do governo, ele impacta no outro recurso do nosso município, que é a arrecadação que nós temos, que esse recurso tem que se gastar pelo menos 15% na saúde. Esse recurso é onde entra aquelas emergências, entra aqueles recursos de gasto do recurso livre, entra para você consertar uma ambulância que quebra e tem uma peça que necessita de uma urgência, e para você fazer o processo é muito complicado, licitação, e demora demais. Só que quando o recurso livre está livre para as nossas características, para as nossas urgências, emergências ali do departamento, você consegue trabalhar, mesmo sendo pequeno, mas é efetivo. Então, por isso, dá grande importância em participar da maior quantidade de programas possível. Não é possível participar do 16, mas eu já consultei de anos anteriores e de cidades com a mesma característica nossa, é possível participar, sim, de muitos outros. Por quê? Porque junto com o recurso livre e com as emendas dos deputados, a gente pode solucionar os problemas que são característicos nossos. São aqueles problemas que são da nossa cidade, por estar distante de um grande centro, são aqueles problemas que estão relacionados com eventualidades e necessidades de urgência dentro do Departamento de Saúde. Por isso, esse planejamento de uma maneira adequada para que se tenha uma maior efetividade nesses recursos. Esses planejamentos também, pessoal, vai de encontro com o que os deputados conseguem, né? Essas verbas que estão vindo para a saúde, os deputados estão conseguindo emendas, né? E o poder público tem que colaborar e repassar isso. E nós, no caso, Rosário de Ivaí, às vezes acontece que alguns deputados mandam e às vezes demora-se para repassar, né? Porque infelizmente a Santa Casa ela não tem uma documentação que é o SEBAS para conseguir diretamente do estado, da federação ou do estado que seja, né? E enquanto não conseguir isso, ela consegue só verbas municipais, é o que acontece, né? Os municípios de Rosário e Rio Branco repassam. Mas a gente poderia conseguir muito mais acertando a documentação e trazendo essas emendas realmente quando são repassadas para a saúde, que realmente repassem para a saúde, né? E às vezes acontece uma demora, a gente não sabe por quê, mas a gente precisa de uma agilidade com relação a isso. E essas emendas... Júnior, oi? Dentro desses projetos, teria, assim que o Rosário não participa, teria algum que poderia beneficiar os distritos? Porque a gente vê assim situações, né? Até esses dias eu estava conversando com um senhor, ele falando que ele teve que pagar R$50 para vir da Boa Vista no Campineiro para tirar um colega dele, na verdade, ele falando, para tomar uma injeção. Ele pagou R$50 para um cara trazer ele ali no Campineiro. Teria dentro desses projetos assim algo que poderia beneficiar os distritos, no qual a Boa Vista, que está mais distante, né? No Campineiro a gente já tem um postinho, né? Na Água Amarela a gente não tem mais. Tem algum desses projetos que poderia beneficiar? Bruno, esse atendimento ele tem que ser planejado e os projetos vêm para atender a população inteira.
Então, dentro dessa realidade, existe o profissional da saúde da família, que é o PSF, e tem as equipes que são constituídas para poder atender a população, inclusive na zona rural. Então, se tendo planejamento para poder fazer o atendimento com uma frequência periódica, porque para se abrir um novo posto de saúde, para se abrir um lugar, uma estrutura física, depende de uma parte burocrática mais complexa, que tem que fazer uma análise mais robusta e buscar-se verbas. Mas o atendimento nessas regiões de maneira planejada, ela existe. Tanto que, assim, a gente tem um certo atendimento, mas acaba sendo assim, o Mazino que acaba trazendo da Boa Vista para cá, são os motoristas que trazem de lá para cá, mas não atende de maneira efetiva para que tenha uma percepção a população que está sendo suficiente. Esse relato que você me fez, eu já tive outros relatos da população e realmente é algo que é o anseio da população e tem que se buscar dentro desses projetos, desses programas, o planejamento e fazer uma estrutura que atenda periodicamente lá. Isso, é claro que tem que ver daí os recursos, tem que ver os programas e tentar abranger da maior maneira possível e colocar em prática com efetividade mesmo, porque é uma demanda fundamental, bem isso que você disse. E o que a gente entende que dentro dessa realidade tem que acontecer? A interação do gestor municipal, que vai estar administrando o município, e o gestor do departamento de saúde, elas têm que ser uma interação muito efetiva e de confiança, aonde o gestor municipal dê condições para que o gestor do departamento de saúde possa desenvolver seu trabalho. É uma interação que é onde você consegue deixar com que as pessoas, os profissionais da nossa cidade, que são muito competentes, possam desenvolver o seu trabalho. Então, o gestor municipal, ele tem que escolher um gestor da área da saúde, que é uma característica que eu vejo bem presente no atual gestor municipal hoje, que é o Nivaldinho. Ele tem que saber a interação entre parte política e parte técnica. Então, o gestor não basta ele ser somente saber interagir com os funcionários e com a população. Ele tem que saber da parte técnica para entender sobre as verbas, sobre os programas, buscar esses programas, buscar projetos que atendem à nossa característica. Ele tem que saber lidar com os funcionários para que os funcionários estejam contentes, tenham condição de trabalho, estejam bem de saúde, estejam aptos para poder desenvolver e atender a população. Então, ele tem que ter essa característica técnica e ter essa característica de política, dessa interação política com funcionários e com as pessoas. Claro, tendo empatia, competência para o atendimento dos pacientes. Acompanhar as verbas públicas, saber tudo que existe, porque esses programas podem ter variações, podem aparecer novos, podem extinguir alguns, mas só que tem que saber de todos, porque o que a gente conseguir de recurso é onde que vai dar a diferença, porque os recursos são limitados. Então, a gente tem que saber e empregar esses recursos da melhor maneira, da maneira mais efetiva. E que busque soluções dentro da nossa realidade, dentro das nossas particularidades. E essa solução, Bruno, que você falou, é essa questão do paciente que teve que pagar um valor relativamente alto para que possa tomar uma injeção, é uma solução de um problema da nossa realidade. Só que isso daí tem que ter interação com a população, conversar com as pessoas, saber qual que é a realidade dos distritos, saber qual que é a realidade da população, para poder se direcionar e interagir da melhor maneira possível. Esse foi um levantamento somente para que a gente possa começar a entender e a discutir o departamento de saúde dentro de um departamento tão complexo que acaba demorando, mas é necessário saber todas essas etapas para que a gente possa pensar e planejar e ter uma maior efetividade nesses recursos que são limitados. Hoje eu sei e conheço pessoalmente o secretário de saúde, ele é uma pessoa querida minha, eu sei que ele tem vontade e quer fazer o melhor para o município. Isso tem que acontecer, isso tem que correr atrás e deixar que o profissional trabalhe. Nós temos que ter
esse pensamento da população para cobrar do departamento, cobrar do secretariado, cobrar do gestor e ter uma maior interação entre Conselho Municipal de Saúde, entre o Departamento de Saúde e entre a gestão. Então, esse foi somente o início para a gente começar essas discussões. Eu gostaria que abrir agora para a gente bater um papo e conversar, para entender também o que vocês pensam. Eu vou sair do modo de compartilhamento de tela, até mesmo para eu poder ver vocês, ver quem está participando e a gente conversar aqui pessoalmente, pelo menos online. Vamos lá. Mas é um bate-papo legal. Aí o pessoal quiser comentar alguma coisa, aí fica à vontade, pessoal. Eu estou vendo aqui o José Eduardo, Pedro Osmair, estou vendo aqui o Natan, Renato, o Zacarias Neto, que eu acho que é o Lustroso, que esses dias, eu acho que você participou conosco numa outra reunião, estava o nome aqui, depois que me falaram, é o Lustroso que está lá, que é o computador do filho dele. O Mazino, Eliseu, Carol, Paulo Mendes, Carol Amorim. Fique à vontade, vamos começar uma discussão para a gente poder entender o que vocês pensam também, para a gente poder saber qual que é a sensação que vocês têm dentro desse departamento que é tão importante, que é fundamental, que exige a representação do poder público para poder atender a população. José Eduardo, eu sei que você como gestor da Santa Casa, eu queria que você pudesse explanar como que você vê essa interação, esse departamento. Depois, Nivaldinho, se puder conversar conosco e explicar também qual que é a visão que você tem dentro desse departamento e como que a gente poderia interagir sociedade e o poder público para poder sempre tentar estar melhorando. Fique à vontade. Boa noite a Boa todos noite. que estão participando. Como dizer, é muito bom sempre estar junto com a equipe, debatendo e tentando achar algum rumo para poder a gente melhorar o nosso município, né? Como diz, são ideias que pode lá na frente melhorar bastante. Em questão de Santa Casa, de interação, de questão de município, como se diz, a Santa Casa é uma entidade que não visa nenhum tipo de lucro, ninguém ganha dinheiro, tanto é que a diretoria da Santa Casa trabalha gratuitamente, né? O Roga já foi presidente da Santa Casa, sabe muito bem como que é o andamento lá, como dizer, mais, como diz, misericórdia, e a pessoa tem que ser muito perseverante no que faz, certo? Então, veja a Santa Casa, como todo mundo sabe, é uma entidade de suma importância para Rosário, certo? Tanto é que somos referência tanto para Rio Branco, para algum pessoal aqui do assentamento, né, as cidades vizinhas que está nas divisas lá de reserva. Então, a gente é referência de lá. E a gente nunca visou lucro, certo? E Certo. as parcerias com as prefeituras é de uma importância. A gente vive do que o SUS paga, certo? Do que as prefeituras ajudam, entendeu? Então não tem como. A Santa Casa não é, como sempre digo e sempre já disse várias vezes para várias pessoas, não é uma entidade que é igual um comércio, certo? O comércio você vende e tem lucro sobre aquilo, entendeu? Então a gente é 100%, praticamente 100%, 95% gratuito, entendeu? Então, para manter uma estrutura daquele tamanho, com tantos funcionários que tem dentro, com medicamento, com tudo que vocês imaginar, é muito caro, certo? Então, eu acho que a Santa Casa ela precisa hoje de um auxílio maior das entidades privadas, desculpa, das entidades públicas, certo? Também o governo do estado, o governo municipal, entendeu?
Então, tanto o município de Rosário quanto o município de Rio Branco precisa de um incentivo maior, entendeu? Muitas vezes a Santa Casa é tratada como como diz, uma entidade à parte. Vocês estão lá, vocês se virem, certo? Então, essa é uma realidade que a gente devia tentar mudar, certo? Porque sem a Santa Casa, eu acho que o município perde muito. E eu acho que não é um benefício, certo? E para se montar um hospital do zero hoje, eu acho que seria bem mais complicado e burocrático, como diz. Se A parte manter um hospital, burocrática. se manter um hospital igual a Santa Casa, que conforme todos os anos mudam uma coisa, uma diretriz, uma resolução, uma norma diferente, já está difícil de manter. Imagine criar um hospital do zero. O quanto que não, né, que fica caro. Então, o que eu penso é isso. Eu acho que a Santa Casa precisa de ser vista como parceira e não como inimiga, Sim. certo? Então, todo, como diz, todas as administrações que se passaram nunca viu a Santa Casa como uma parceira, entendeu? Mas sim como uma repartição particular que independente, que, como diz, eu passo um certo valor, vocês se viram para lá e eu não me interessa o que está acontecendo. Então, eu acho que essa visão que teria que ser mudada, entendeu? Porque, como diz, a saúde como diz, é direito de todos, entendeu? Então, mas a gente sozinho é complicado. Precisa da ajuda de todo mundo. Você acha que com interação do poder público, interação junto com, que nem essa abertura que a igreja já deu, o padre, o dia que a gente conversou, falou que tem essa vontade de regularizar e colocar em ordem os documentos da Santa Casa, uma interação política atrás de deputados, atrás de Ministério da Saúde, atrás de viabilizar para que se tenha realmente os documentos em dia e fizesse uma interação entre população, poder público, Santa Casa, para que corresse atrás e colocasse em ordem mesmo. É possível se vir mais recursos? É possível se vir ter outras fontes de renda da Santa Casa? Que nem eu citei o caso de vir especialistas periódicos, que nem a doutora Lúcia veio. E se cobrar uma taxa, seja através do município pagar para as pessoas mais carentes, como tem os cadastros do CRAS, ou para quem tem condição, ao invés de gastar com combustível e ir para fora, pagar a taxa e parte dessa taxa ir para a Santa Casa e a outra parte ir para o médico, você acha que é possível correr atrás disso para mudar essa realidade? Sim, dentre esses projetos, do jeito que você vê, e entre outros, é muito propício, como dizer, é muito fácil, como se diz? Deixa eu reformular a minha frase. Sim, por favor, fique à Eu vontade. acho que se a gente conseguisse essa documentação, é um passo muito grande para a gente melhorar, entendeu? Entendi. Recursos como o Hospi SUS e outros recursos que são diretos do governo, que tem um auxílio bacana, ajudaria. A Santa Casa não precisa de muito, entendeu? Mas precisa de estar todo mês tendo alguma coisa, entendeu? Entendi. Eu não preciso eu não preciso de 100 mil reais por mês da Santa Casa para ela sobreviver. Mas eu preciso, vou supor, todo mês, eu tenho certeza que vai cair pelo menos 10 ou 20 na conta que eu consigo manter. Entendeu? E Entendi. em questão de governo, se eu não tiver esses documentos certos, infelizmente não tenho como receber nenhum auxílio, entendeu? Auxílio de hospiçus, de PAB, de essas outras Emendas coisas, entendeu? parlamentares. Uhum. Exatamente, emendas. Tanto é que esse ano a gente conseguiu algumas emendas de deputados para equipamentos, para material de consumo, né? Certo. E isso ajudou a gente muito, tanto que nessa pandemia a Santa Casa não pôde fazer festa, que é uma das Sim. rendas principais da Santa Casa, que ajuda muito no ano que hoje é responsável por ajudar em
13º, acertos trabalhistas, algumas melhorias que esse ano não teve, entendeu? Então veio muito a calhar algumas verbas, só que essas verbas vêm pela prefeitura, entendeu? Entendi. E quando chega na prefeitura, muitas vezes acontece que ela fica parada lá, entendeu? E a Entendi. gente precisando do dinheiro e não tem. Essa é uma E dificuldade também muito grande. entendi. É uma dificuldade burocrática e tecnocrata que acaba sendo impedida, talvez, ali daqueles processos que são necessários para poder agilizar isso daí. Ou, às vezes, até também de boa vontade, de querer que aconteça, né? E deixa eu te perguntar, dentro dessa realidade de pandemia, que nem você falou, existiram e existem recursos que veio do governo do estado, do governo federal, e como a Santa Casa está de frente, está em combate direto com essa realidade, foi feito algum planejamento, algum repasse, alguma coisa que ajudou para que ela possa se preparar, estruturar e enfrentar essa realidade? A gente está no aguardo de um repasse que vai vir via direto Santa Casa mesmo, que essa não Uhum, foi necessário o SEBAS, como diz, é um valor entendi. montante de R$ 97.000. Ela tá Uhum, para entrar na conta lá por segunda-feira e é o auxílio do Covid, entendeu? entendi. Então, essa verba vem para auxílio, para a gente comprar medicamento, para comprar insumos para, como diz, se preparar, né? A nossa cidade está, como diz, calma por enquanto, mas a gente nunca se sabe, né? Claro, é uma Como que pandemia, vai com ser o certeza. andamento. Então, Aham, é, esse auxílio veio do governo, como é uma questão de calamidade, algumas algumas exigências, né, em questão documental, foram, como diz, deixadas de lado para e que ajudadas. pudesse viabilizar. É, isso, Facilitadas, né, para que pudesse resolver sem Uhum, burocracia, no caso. isso, entendi. exatamente. Tá certo, bacana. Tomara que seja o suficiente para que a gente possa enfrentar. É uma pandemia e é provável que chegue, tomara que não chegue com um grau de agressividade tão grande igual outros municípios, mas a gente tem que estar preparado, tem que estar fazendo a parte necessária de prevenção e de acompanhamento. Isso aí, José, muito obrigado. Quer reportar mais alguma coisa para a gente poder bater um papo? Não, na verdade, como diz, Santa Casa não tem muito o que te dizer, como diz, muitas dificuldades que a gente enfrenta, o pessoal muitas vezes não entende sobre o andamento da Santa Casa, mas são muitas dificuldades que a gente passa que às vezes não tem nem como ficar falando Discutir. sobre isso, entendeu? Discutindo. Entendi. Então, E dentro, dentro pode dos planejamentos entre poder público e a Santa Casa em si, vocês conseguem ter essa interação para poder atuar junto no Departamento de Saúde? Ou acaba sendo muito do jeito que você falou, de ter essa visão de que é uma instituição à parte e não faz parte do sistema público de saúde? Olha, Tem? eu tenho, como disse, estou completando 7 anos de Santa Casa, certo? Então, de todo esse tempo, sempre foi vista como uma entidade à parte, entendeu? Entendi, Sempre foi. entendi. Então, é uma situação bem chata de comentar. Tá aí, como diz, é, tem umas pessoas aí que já teve contato direto com a Santa Casa, que já fizeram parte da diretoria de Santa Casa, sabe bem do que eu estou falando. E, lógico, algumas coisas foram conseguidas, como diz, já teve muito desgaste, muita coisa que nunca foi necessário. A Santa Casa, como a gente, toda a diretoria que passou, eu como administrativo de Santa Casa, nunca nos negamos a ajudar de forma nenhuma, entendeu? Sempre estivemos abertos a conversar, mas, como diz, sempre fomos tratados como uma repartição à parte. Então, essa era e é a dificuldade que a gente tem. Hoje em dia, a gente tem o Nivaldinho, secretário de Saúde, que o contato
é bem mais facilitado, né? Tem que agradecer até ele por ser parceiro da gente hoje, entendeu? Mas já tivemos muitas dificuldades. Essa interação entre bate-papo, entre conversar, planejar junto, e essa interação de pensar num todo na comunidade é necessária, é o que você está falando. Ela é uma instituição filantrópica, ela tem os recursos financeiros administrados separadamente, mas ela faz parte do nosso quadro de atendimento de saúde pública no município. E ela realmente é como você falou, e como anteriormente eu comentei também, ela é uma entidade que realmente soluciona e está presente nas horas mais difíceis, que é as urgências, emergências, para atender os pacientes. Mas isso aí, obrigado pela presença, pela explanação. É muito importante sempre estar conversando e discutindo. Fica à vontade, se quiser estar interagindo, por favor, diga, converse conosco, fica à vontade. Obrigado, José. O Roga, sei que você já foi presidente da Santa Casa e dentro dessa realidade você acha que é possível fazer essas mudanças e a gente buscar a interação entre poder público, população e instituição Santa Casa para tentar melhorar e adequar? Qual é a sua visão? Sem dúvida, Júnior. O histórico da Santa Casa é um histórico já muito antigo de embates, né? E essa ideia, eu acho que ela tem que mudar, né? Partir da própria igreja também, né? Que a igreja ela fala que não é gestora, mas ainda existe uma amarra junto à igreja por conta de estatutos, né? Mas esse padre, pelo menos, deu uma abertura aí para o ano que vem, depois desse ano político, que infelizmente o ano eleitoral, né, atrapalha muito as coisas, né, que limitam o que você pode fazer, até o poder público também limita muito. Mas eu tenho certeza que a partir do próximo ano aí, o próximo gestor vai ter uma visão melhor, tá? Ter uma reunião com o pessoal da igreja, com o padre, com o bispo, se necessário, fazer uma parceria, tá? Entre município e Santa Casa, tá? Fazer essa junção real, tá? Para não ficar dependendo desses problemas de arruma recurso, vence, aí demora 3, 4, 5 meses para vir, mas as contas continuam. Infelizmente, o custo da Santa Casa é um custo alto, né? Até por conta de funcionalismo, que tem que ter enfermeiras padrão, tem que ter farmacêutico, tem que ter nutricionista, e tudo isso gera gasto. Fora o que tem que ser comprado de equipamentos, né? Quantos equipamentos aí, cada época aí a vigilância vem e exige uma coisa, a lei muda uma norma, você tem que se adequar. Infelizmente, não tem condições de fazer isso. Mas eu tenho certeza absoluta que a visão dos próximos gestores aí será diferente. Tá? Eu acho que, eu creio, tenho uma esperança muito grande que isso mude, realmente mude, né? E esse papo, essa interação é importante para isso, o que o Zé falou, né? Que a Santa Casa sempre teve à disposição, né? E os municípios, os gestores ajudam da maneira que, às vezes, que podem ajudar, né? Mas o que atrapalha um pouco, politicamente, no caso, seria a verba de deputados, né? Que como não tem o SEBAS, então não pode receber direto do governo federal nem do estadual, recebe através do município. Aí fica do gestor repassar isso. Às vezes ele fica com a verba lá, R$100 mil um ano, 2 anos, aí quando resolve repassa, né? Então isso que a gente tem que mudar. E essa realidade, a partir do ano que vem, eu tenho certeza que com uma nova gestão, com novos pensamentos aí, uma nova diretoria da igreja, tudo isso a gente, em conjunto com o município, com a população, eu acho que a gente resolve essa situação. A Santa Casa está em pé por conta da união do povo de Rosário, tá? E esse povo de Rosário continua unido e ajudando a Santa Casa.
Legal, bacana, bem essa visão também, a gente compartilha desse pensamento e a gente tem que buscar essa interação entre população, entre poder público e tentar levar essas discussões para que tenha-se a maior representação do que é a expectativa da população junto ao poder público. E eu acredito que esse caminho está começando, as pessoas estão interagindo, estão buscando informação, estão querendo participar, e é isso aí. É conselhos, são associações, são entidades não governamentais, entidades governamentais, para que isso possa desenvolver e cada vez melhorar. Nivaldo, estou vendo que você está online conosco aqui, quer passar a sua percepção, a sua visão, o que você acha dessa realidade de sistema público que realmente tem essa dificuldade dos recursos serem limitados e você está bem de frente ali como gestor e tem essa característica de tentar estar resolvendo esses problemas que são bem particulares nossos do município. Você quer compartilhar conosco, demonstrar a tua opinião, entrar aqui no nosso bate-papo? Fica à vontade. Eu sei que às vezes a internet na casa não está muito bem, ou então às vezes a pessoa está assistindo, mas acaba indo resolver uma coisa ou outra, mas se você voltar a ficar online, por favor, compartilhe a sua experiência e a sua visão, que é muito importante, a gente respeita bastante. Eu vejo aqui também Rony, Valdicleia, Pedro, Juliano, Zacarias Neto, que é o lustroso, depois que eu fiquei sabendo o computador dele do filho, daí está aqui o nome dele, como vereador Oi? Eu vejo também que está participando aí da nossa live, a Valdinéia, lá da Boa Vista. Sim, seja bem-vinda. Eu acho que hoje a Boa Vista é onde o que eu vejo assim, em contato com o pessoal, onde a gente tem o maior problema assim, na questão da saúde, né, por causa da distância. Se ela pudesse dar uma palavrinha aí para nós com certeza. sobre o que ela acha lá da questão da Boa Vista, como que a gente pode dar uma opinião de como pode ser melhorado, lá seria importante também. Com certeza. Estava só acabando de falar aqui, que eu estava vendo o nome do Lustroso. Lustroso, quer compartilhar, mostrar a ideia, a sua opinião? Fica à vontade. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero parabenizar você, Júnior, certo? Não, por abrir espaço para a gente estar batendo, principalmente políticas públicas, né? Que é importante para o nosso município. E quero te desejar a você boa sorte nessa empreitada, certo? Não, que Deus ilumine seu caminho, né? Que você é uma pessoa boa e do bem, nós sabemos disso aí, né? E tenho certeza que se você chegar lá e a gente também, na condição hoje de vereador, se a gente também estamos pré-candidato, pode contar já antecipadamente aí com um vereador do teu quadro aí para te ajudar você naquilo que for preciso. Mas com relação aí à questão da Santa Casa, eu fico feliz de saber se você sentar na cadeira de prefeito. Que hoje a grande dificuldade que nós temos hoje, às vezes a gente consegue um recurso. Está aí o pessoal, o José Eduardo, sabe que nós conseguimos recurso através de emenda de deputado. Fizemos um acordo, né, com a secretária, na época, a Secretaria de Saúde da época, que esse recurso viria por município, porque não pode vir direto para a Santa Casa. Como o município iria receber esse recurso, ele poderia comprar os medicamentos e usar outras formas, né, outros meios para que esse recurso pudesse chegar à Santa Casa. Já visto que até hoje nós não conseguimos, né, apenas que uma parte muito pequena desse recurso foi conseguido efetivar para ir para a Santa Casa. Eu tenho certeza que se o gestor atual não gastar esse dinheiro, certo? Não, ele vai estar lá o ano que vem para Vossa Excelência aí, chegando lá na prefeitura, viabilizar com esses recursos possa ir chegar na Santa Casa. O que eu posso fazer e te garantir é que nós vamos continuar. Independente da gente chegar ou não, mas nós ainda temos contato em Brasília, eles elegemos deputado que ainda fica lá mais 2 anos, certo? Não? E nós vamos continuar pedindo para que ele possa repassar emendas para Santa Casa, que eu tenho certeza que na sua mão o recurso vai chegar
e vai para a Santa Casa, velho, certo? Não, você vai articular, vai ajeitar meio, vai procurar, né, para que isso possa chegar daí na Santa Casa. Então, o que eu posso dizer para vocês daí é continuar trabalhando, você sabe como é que é, não, da minha parte, aí junto com meus companheiros, não é verdade, que nós temos um grupo aí, que elegemos um deputado, é fazer com que ele traga recursos para o município, e em especial para a Santa Casa, né, que a gente vê que tem uma necessidade, como diz muito bem você já disse, como já disse o José Eduardo, a Santa Casa tem que ser solução, e não problema para nós de Rosário do Ivaí. E a solução, ela vem de uma boa gestão pública, de transparência, né, dos recursos e de vontade política de resolver. De parar de achar que quem está na Santa Casa é adversário meu, ou tem que colocar lá aquele outro, nós temos que parar com isso daí. Eu, na minha maturidade hoje política, de 5 mandatos, eu tenho uma visão muito diferente daquela que eu tinha há 2, 3 mandatos atrás. Você sabe como é que é? Eu acho que o Rosário do Ivaí é pequeno, certo? Não, eu não posso encarar você, Júnior, eu posso encarar você como um concorrente político, certo? Não. Mas um concorrente político com capacidade, com condições, com ideias, talvez diferentes das minhas, mas ideias, você sabe como é que é, boas, porque você é um cara bom, não é verdade? Então tem que encarar isso na realidade, sabe? Não, de que você chegando lá, não foi um inimigo meu que sentou na cadeira de prefeito, foi um concorrente que apresentou talvez ideias e melhores propostas que a população aceitou, não é verdade? E o que eu puder fazer para colaborar, eu vou fazer. Queria eu ter esse pensamento há 2, 3 mandatos atrás, talvez teria feito muito mais do que aquilo que hoje posso fazer, certo? É isso que eu quero parabenizar você por isso, e por isso você pode contar comigo nesses quesitos que eu falei, tá, meu amigo? Um abraço para você. Oi, agradeço também, Lustroso, o seu comentário, né? Independente, até às vezes eu brinco com você que nós somos adversário político, mas tenho certeza que se o deputado que você apoia trouxer verbas para a Santa Casa, ela será usada sem dúvida nenhuma. O problema, nós não podemos ver esse lado político, né, de quem trouxe a verba, né, se foi o deputado A, o deputado B, ou da situação ou da oposição. O que nós temos é que aceitar o que vier para a Santa Casa, né, independente de quem veio. Cada um procura o seu espaço, né, o espaço político. O vereador vai procurar o seu espaço político, o seu deputado vai procurar o seu espaço político, para um fim só, que é o fim para a Santa Casa ou para a saúde de Rosário do Ivaí, que eu acho que é o objetivo de todos nós, independentes de lados políticos. Nosso objetivo, nós que estamos aqui há muitos anos, o Lustroso também está há muitos anos, o Júnior já está 18 anos em Rosário, entendeu? Todos nós temos essa ideia, é a ideia de Rosário, né? Então, isso aí é muito importante. Fico muito contente pelas palavras, ô Lustroso. Eu não vi que o áudio estava desligado, o Zé que me deu um alô. Pelas palavras, e realmente a recíproca é verdadeira. Porque esse relacionamento de interação e respeito, principalmente em discutir as questões relacionadas ao poder público, é extremamente necessário. As pessoas podem ter opiniões diferentes, lados políticos diferentes. O que não pode existir é polarização, aquele pensamento extremo onde se vê uma pessoa da sua sociedade, uma pessoa que você convive, que você gosta, de outro lado como um inimigo. Então, essa interação é fundamental, porque as pessoas tendo pensamentos diferentes conseguem entrar numa discussão e achar as melhores soluções. Ninguém é dono da verdade. É claro que, assim, eu sou da área da saúde, eu gosto do que eu faço, me especializei, então eu tenho um carinho e um conhecimento maior nessa área. Só que outras áreas, talvez, você tem que escutar as pessoas e avaliar, junto com a população e junto com o poder legislativo, que vocês são a representação da população. E essa interação é fundamental. Que nem você falou das verbas, é uma coisa assim.
o prefeito, o gestor, ele trabalha com um deputado federal e um deputado estadual. Imagina só se o prefeito, o gestor, desse a abertura para que os vereadores trabalhassem com o seu deputado federal e estadual e viesse as emendas parlamentares para o nosso município, aí de diversas áreas, de diversos departamentos, de cada vereador com um deputado federal e estadual, nós poderíamos ter até 20 deputados mandando emendas. Só que essa interação tem que se dar a glória, tem que se dar o mérito para o vereador, para aquele líder político que buscou e conseguiu. Então, você sendo de qualquer lado, pode ser lado da situação ou lado da oposição, mas conseguiu a verba. Tem que se dar o mérito, tem que se reconhecer o deputado que trouxe e, claro, colocar esse dinheiro, colocar essa verba em prática, porque é para o bem da população. Quando você deixa disso que isso aconteça, acaba que você atua de uma maneira que se torna mais pensando em politicagem do que na política em si, no bem público. Então, esse pensamento que a gente está tentando levar, interagir nessas conversas online. A gente está tendo essa dificuldade com tecnologia, e sistema, internet e tudo mais. Só que dentro dessa pandemia é isso, que a gente tem que começar a ter essa interação. E fico muito contente pela sua presença, por estar opinando e participando, porque essa visão, essa discussão é necessária. A população tem que trabalhar junto. O poder legislativo e o poder executivo têm que trabalhar junto para representar a nossa população. Muito obrigado pela participação. Bem isso. Seja bem-vindo em todas as reuniões. Na live passada, na reunião passada, o Fabinho conversou também. Hoje ele mandou uma mensagem que a internet não está bacana. Mas, assim, tem que ter essa interação, porque é assim que a gente vê as opiniões diferentes e se formula um pensamento, um planejamento para depois gerar, na época de campanha política, as propostas e gerar como que se pode melhorar. E é um consenso. É bem isso. Obrigado, Lustroso, pela participação. Seja sempre bem-vindo para a gente poder conversar. Eu que agradeço, Júnior. E vejo que você tem nomes bons aí do teu lado também, como pré-candidato a vereador. Vejo o Natan, que é um pré-candidato. Vejo o ex-vereador Rony, presidente legislativo, tem muita experiência política. O Roger já foi presidente legislativo, você sabe como é que é. Eu que agradeço daí. Eu vejo assim, ó, eu já tive, para quem ainda não sabe, eu já tive na casa do pai do Júnior, lá em Borrasópolis, já almocei lá, fui muito bem recebido, sou amigo da família dele, e não quero hoje eu não quero mais perder amizade por política, viu, Júnior? Na altura do campeonato que eu estou, certo? Não. Se for para mim hoje, meu também. Para que às vezes a política a gente perde, porque você às vezes quer fazer o que é certo, quando a pessoa quer fazer o que é errado, a gente tem que tomar alguma decisão. Às vezes as pessoas não ficam contentes com isso daí, mas esses daí é porque já sabem que está fazendo errado, sabe? Não, por isso Entendi. Vou torcer para você sabe como é que é, e Sim. quero continuar amigo seu, da tua família, e continuar falando bem de você hoje e quando você for prefeito, pode ter certeza disso daí. Muito obrigado. Isso vai depender muito ainda da pré-candidatura, né? Nós temos as convenções mas vamos dizer assim, se a pessoa é um pré-candidato e futuramente pode registrar a candidatura dele, só tem jeito da pessoa não eleger, se ele não for candidato, não é verdade? Sim, mas se ele for candidato, ele tem está correndo risco de ser eleito, né, Roga, não é verdade? Então, eu desejo sucesso para vocês de coração mesmo, e que Deus ilumine o caminho de vocês, o nosso também, de todos, né? Com certeza, com certeza. Nós podemos sair dessa política, muito mais fortalecido. Certo? Não, muito mais fortalecido. Eu ia dizer isso, Lustroso. Eu ia dizer bem essa palavra, eu ia dizer isso. Nós muito mais fortalecido nos nossos laços de amizade, de união, você sabe como é que é. E nós temos que entender, aqui eu tenho meus filhos, tenho meus netos, o Roga também, você, sabe como é que é? Nós temos que zelar dessa terra nossa aqui, você sabe como é que é. E eu acho que diminuir bastante politicagem e fazer mais políticas de enfrentamento dos problemas que nós temos aí. É isso que eu penso hoje. Sim, tá? Com certeza. Independente de qualquer coisa. Muito obrigado mesmo de coração. Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigado pela participação. Eu vou desligar aqui o som. Fica à vontade. Mas vou ficar assistindo, tá? Até o final. Obrigado. Obrigado. Eu só quero dizer para o pessoal aí que eu vou ter que me ausentar. Eu tinha falado para o meu pai que assistiu os últimos 15 minutos do Vasco. O Vasco está ganhando 2-0. O Flamengo do Lustroso perdeu esses dias, né? E meu pai está lá me esperando, tá? Mas obrigado a todos aí que nos ouviram. Eu vou dar um pulo lá, acabar de assistir o restinho do jogo com ele. Um abraço para todos. Obrigado, Roga.
Obrigado pela participação. E a gente quer tentar continuar com esses bate-papos. Eu estou tranquilo, se vocês quiserem, vamos continuar aí para a gente bater um papo e escutar e ver o que vocês têm para pensar em pensamento. Estou vendo aqui o Nivaldinho levantou a mão, é um recurso aqui do Zoom que também estou começando a aprender. Nivaldo, por favor, participe conosco, diga a sua visão, o que você acha, como que é a sua realidade dentro desse enfrentamento dos recursos limitados, de uma característica muito particular do nosso município, e qual que é a sua visão, o que você pensa? Por favor, fique à vontade. É que eu vi a mãozinha ali, e daí, às vezes eu não sei, é porque eu estou aprendendo muito com esses recursos aqui. Se caso você também... Talvez ele não desativou, será o microfone? Pode ser. Se caso tenha ali no canto inferior esquerdo, tem o microfone e o desenhozinho da câmera. Clica ali para ver, porque daí libera o seu som para nós e a imagem. O Bruno comentou aqui da Valdinéia, da Boa Vista. Valdinéia, quer compartilhar a tua visão, a sua sensação como usuária do sistema público de saúde, dentro da sua realidade aí no seu bairro? O que você entende, o que você percebe, quais são as suas dificuldades? Compartilhe conosco a tua visão, fica à vontade. Seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Sim, eu quero comentar, assim, que a população reclama muito aqui por ter fechado o posto, né? Para tomar uma injeção, que se deslocar daqui para o Campineiro. Sobre a vacina das crianças, tem que ir lá no Rosário. E nós queríamos que, se você ganhar, que nós está torcendo muito, que você reabrisse o posto para nós. Para fazer o preventivo, nós temos que se deslocar para o Campineiro para fazer. Seria tão bom se reunir no posto de saúde, conversar, ter diálogo com as pessoas. Sim, A população reclama muito sobre isso. Sim. É algo constante que eu também escuto, e por estar aqui na farmácia, e o pessoal me liga por causa de exame, por causa de remédio, sempre tem essa interação. Para a abertura de um posto de saúde em específico, como diz na legislação, são muitos critérios burocráticos. Só que para acontecer o atendimento dentro dos bairros é possível. Então, não necessariamente precisa ter uma estrutura de todas as etapas de um posto de saúde, mas sim a interação do PSF, ter um planejamento para que chegue esse atendimento aos pacientes. E eu acredito que o que você fala de posto é esse lugar, essa referência que é onde tem aquele atendimento. É que no governo do governo do estado, governo federal, nas nomenclaturas, eles falam que o posto de saúde é uma estrutura física que tem vários departamentos, atendimento de várias especialidades, médico, dentista, enfermeiro e psicólogo e tudo mais. Então, isso daí é uma demanda bem complicada, mas igual já existiu aí, para que os profissionais daqui atendessem aí, é possível. Do lado do Rosário vem aqui de carro para ensinar pessoas no barracão da igreja. Entendi. Um lugar específico, né? seria o ideal, né? Vacina no barracão da igreja, né? Daí nós tínhamos um posto ali que funcionava perfeitamente. Daí entendi. Abriram aquele postão do Campineiro e acharam o nosso aqui, aí ficou difícil, né? Com certeza. Para nós. Aqui, com certeza. Porque na verdade atendimento também. Por favor, fica à vontade. Quem está falando? Porque na verdade, Júnior, eu acho que o pessoal, que nem a Neia falou, o que eles precisam não é um posto de saúde que nem você estava falando, com psicólogo, com tudo aquilo, vamos supor que tem aqui no Rosário. Seria o mínimo para um atendimento adequado, a pessoa chegar ali, ter um lugar padrão que possa dar uma atenção, um lugar padrão para poder medir a pressão, para poder tomar a vacina, um lugar que nós estamos no balcão da igreja, na frente de todo mundo ali, é constrangedor. Tinha, verdade. Tudo isso para nós que fecharam o nosso posto. Tinha até atendimento autista, tudo. Agora deixaram nós isolados, praticamente isolados, sem nada. Isso eu concordo e compartilho coitado da tua opinião. Mazino tem que se virar para tudo, né? O miserável tem que levar paciente madrugada e daí botar aqui, levar gestante, né? É complicado, né? É verdade. Ele trabalha bastante. E a estrutura física já tem lá, né? Já tá lá. Então,
é questão mesmo do esforço do gestor público, da equipe de saúde, para tentar levar esse atendimento até esse lugar, né? Gestão que vier aí, dá uma reformadinha ali, que dá uma pintada nele, fica perfeito novo e volta a funcionar. Eu não sei para que abandonar nós aqui, né? Eu entendo e compartilho da tua opinião. Dentro dessas discussões, desses pensamentos, um dia eu já conversei com o Mazino sobre essa situação bastante. Ele expôs para mim como que é. E dentro dos programas e dentro dos projetos do município, é possível se elaborar para que se tenha o atendimento aí. É igual a gente estava falando. Ter um ponto de referência aonde os profissionais vão e tenham uma qualidade de trabalho, um lugar que eles possam trabalhar efetivamente para poder atender vocês. E isso de maneira periódica. É possível. É claro que a gente está num período de pensamento e escutar, que é pré-campanha. Não se pode falar e que se faz ou que se vai fazer nesse período. Agora é um período da gente escutar mesmo, e a sua demanda foi muito importante para a gente refletir e buscar essas soluções, porque quando chegar no período de campanha, a gente, se Deus quiser, passar pelas convenções e for levar as propostas e pensar, a gente saiba verificar e como que é possível, sem ficar com aquelas invenções ou com aquelas promessas fantasiosas. E esse é o nosso objetivo dentro dessas discussões. Muito obrigado por obrigado. Boa noite. Obrigado você por participar e seja sempre bem-vindo em nossas reuniões. Muito obrigado. Vou continuar mesmo. assistindo vocês agora. Isso aí, fica à vontade. Tem mais alguém que queira participar? Janete, que também é pré-candidata, junto aqui conosco, eu vejo aqui o Juliano Sabatini, o Eliseu, pré-candidatos a vereadores do nosso grupo, o Rony, quem mais que está aqui presente? Por favor, compartilhe a visão de vocês. Janete, que nós conversamos muito e debatemos bastante junto com o Conselho Municipal de como poderia se melhorar o nosso departamento de saúde, e levamos algumas ideias, algumas propostas e conseguimos algumas conquistas bem bacanas também, recursos, verbas. Por favor, compartilhe conosco a sua visão, o que você acha dessa realidade do sistema de saúde e dessa proposta que a gente está discutindo de interação entre os diversos líderes políticos e líderes da nossa comunidade. Janete, está escutando? Eu estou vendo o seu agora sim. Eu estou vendo a sua imagem, mas não estou ouvindo. Acho que tem que clicar aí no áudio. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, porque a minha internet está ruim, cortando, mas gostei muito da participação da Neia aí, gostoso, bem-vindo. Sua opinião incrível, sempre leu muito na nossa sociedade. Agradeço pelos presentes. E realmente o acesso à saúde, né? O Bruno falou, é um meio cidadão verdade, né? E o acesso no distrito realmente está bastante dificultado, né? É difícil, tanta gente ser atendida, pouca gente para atender, e a população está trazendo bastante. E aqui a população está atendendo, isso eu acredito que está empenhando muito, e a população estava sofrendo, tanto sofrida mesmo. E a gente espera, seja quem for no gestor, espera melhoras, umas ações, despejamentos bem feitos, melhorar o alimento da população, porque nada de ver essa ação da população com relação ao atendimento nos distritos, porque o acesso é muito difícil, o acesso à saúde nos distritos está difícil, tá? E
com relação à Santa Casa, eu falo quase tudo, estou em pleno acordo, ou seja, né, quem chegar lá, que olhar pela nossa Santa Casa, é a nossa instituição, coração, é o nosso socorro, a vida foi, né? E quem é morador de Rosário sabe, o valor da Santa Casa, a gente. A abertura do hospital é caríssimo, é um sonho, uma utopia muito difícil para conseguir, porque a gente sabe a quantidade de redes que vem Rosário Bahia, não é fácil abrir um hospital. Então, vamos lá da nossa Santa Casa, dentro do que possível, né? Buscar aí tudo que está nossas a deixar as taxas situadas de regularizar toda a alimentação, porque tem muito recurso acima, a gente sabe que tem, escorrega de lá em cima, dá para buscar muito recurso na casa, né? Mas aí a gente tem que uma equipe boa, uma equipe pequena, e a população em primeiro lugar. Senão, Com certeza. né? Deu para compreender a tua ideia. Ficou um pouco cortado, mas deu para entender o raciocínio, e é bem isso, a gente sempre discutiu, e foi dentro dessas discussões nossas no Conselho Municipal que deu esse impulso, essa vontade de participar do poder público e participar dessa interação junto com a sociedade. Tanto acredito que você como eu, para poder estar buscando e conversas e interações para buscar as melhores soluções dentro da realidade, sem inventar coisas, sem prometer, sem fazer coisas fantasiosas. Obrigado pela participação. Eu vejo aqui também... Obrigado. Eu vejo aqui também o Juliano, que é pré-candidato nosso. Juliano, quer interagir, conversar, passar a sua visão dentro do Departamento de Saúde, como que é a sua percepção como usuário, como também um pré-candidato e analisando essa realidade, qual que é a sua visão? Está online, está escutando? Como é que está aí? Boa noite a todos. Estou aqui sim. Boa noite. Isso, obrigado. Fica à vontade. Estou vendo aí, é muito bom aí, o Lustroso aí, parabenizo as palavras dele. É muito bom saber que nós, pré-candidato, consegue ter esse diálogo, essa parceria, todos como pré-candidato aí, em busca do mesmo objetivo, né? Que é a melhora constante do nosso município aí. Eu, como usuário, eu acho que eu só posso falar como usuário, eu fico surpreso cada vez que eu procuro, que eu preciso da saúde. Porque a gente tem eu falo que eu até brinco com a Paulinha, que é minha prima, que eu falo que eles fazem milagre aqui com tão pouco que vem, né? Talvez Sim. Por falha, eu não entendo muito bem ainda, pretendo me aprofundar, mas eu acredito que tenha falha de algum lado aí, porque a gente vê tanto recurso que é perdido e nossos funcionários, os funcionários tanto de primeira aí, que são os médicos, até os zeladores lá, eles fazem muito mais do que eles podem, né? Igual eu quando tive as meninas, até eu falo que foi um tratamento VIP aí na Santa Casa, mesmo sabendo que a Santa Casa teve acho que foi a da Júlia, que não tinha um remédio lá, que eu até tive que comprar. E não é culpa deles, né? É falta é a falha dos recursos de documentação. E isso é onde gera esse negócio de achar que a Santa Casa não é uma entidade, mas ela não precisa de ajuda municipal, né? Isso é muito interessante. Eu acho que um dos debates que mais o povo está interagindo aí é da saúde, porque todo mundo sente, né? Graças a Deus, a gente não vê coisas ruins acontecendo por falta de atendimento, por nada, porque quem está ali de frente, igual hoje está o Nivaldinho, uma pessoa muito competente também, ele dá os pulos dele, faz muito mais do que pode, né?
dentro da realidade que ele encontra. É isso aí, é bem isso, bem verdade. Obrigado pela tua participação. É bem esse estímulo que a gente pretende levar. É claro que aquela introdução, aquela explicação eu fiz porque algumas pessoas não são da área, então não sabem que tem essas etapas, interação entre poder público, entre Estado, município, entidade, os recursos, as verbas, emendas. Então, assim, foi mais para poder introduzir essa conversa que provavelmente a gente vai estar levando agora nesse período pré-eleitoral e depois, se tudo der certo, no período eleitoral. Mas tem que ter esse pensamento crítico. Bem isso mesmo. Obrigado pela participação. Vamos conversando. Viu, Júlio? Eu sim, só quero sim. fazer justiça aqui, porque eu cumprimentei aqui os nossos pré-candidatos, esqueci de cumprimentar o Juliano, que eu não tinha percebido, que é grande figura, a Janete também, né? Eu quero dizer para você que o Juliano é uma pessoa incrível, você sabe, eu gosto muito dele, pessoa bastante criativa, você sabe como é que é, comunicativo, sim, sabe? com certeza. Trabalhei com ele aí, contratamos ele para o serviço do casamento da minha filha. Eu fiquei bacana. muito satisfeito, para mim foi o melhor que ele conseguiu fazer, vamos dizer assim. Então, eu sou fãzaço dele. Espero, Juliano, que você continue firme nessa caminhada e chegue lá sentado numa cadeira na Câmara e tenho certeza que você vai produzir muito para o Rosário de Bahia. Você e todos os outros aí, o Natan, a Janete, né? Eu acho que o Eliseu está aí também, pretende ser candidato. Sim. Mas você tem um carinho especial, sabe? Não, e da minha parte, não voto em você porque sou candidato, tá? Senão, tá bom? Abraço, meu irmão. Obrigado. É muito gratificante a gente ver isso aí, ver elogios tanto do profissional da gente, né? E eu, né, como pré-candidato hoje, uma das coisas que me animou a me lançar como pré-candidato foi um pouquinho do que eu já tento fazer, de tentar ajudar aí a gente. Coitado, não faço 1% do que o ser humano devia fazer, né? Sim, mas sim. eu pensando em mim... Não faz muito, faz sim. Não, eu sei que você faz. A gente faz o máximo que a gente acha que deve fazer, mas a gente não faz quase nada. E aí foi onde a gente tem vontade, porque se Deus abençoar a gente conseguir chegar lá e com pessoas parceiras, igual o Lustroso, é uma pessoa assim que eu admiro pra caramba também, e todos os outros aí, né, tanto do PSL como outros, tem muitos competentes, a gente unir forças para um bem único, não por política. Eu não vou ajudar o Júnior porque eu votei para ele ou porque eu deixei de votar para ele. É o que até parabenizo você, Lustroso, que você falou aí que se você tivesse a visão de hoje, há 2, 3 mandatos atrás, tudo seria diferente. Se todos pensassem assim, Rosário não estaria nessa crise que está aí, né? Politicamente, né? E de verdade. É isso aí, vamos para frente aí, se Deus quiser, vamos estar lá junto. Isso aí, obrigado, Juliano, pela participação, obrigado, Lustroso. Veja aqui também, Rony está presente conosco. Rony, por favor, passe a sua experiência, assim como eu sei que você tem vários mandatos como vereador, sempre teve essa interação aí com o Lustroso juntos, trabalharam juntos. Quer passar a sua ideia, sua visão dessa área do Departamento de Saúde? O que você pensa? Fica à vontade, por favor. Boa noite a todos aí, os participantes. Primeiramente, né, parabenizar você pela essa iniciativa aí. E é muito importante essa conversa, esse diálogo, essa interação, e na onde nós realmente está vendo que está buscando a solução, né? Você está buscando conhecimento, a gente está vendo que você está se dedicando muito aí, estudando, e principalmente esse departamento da saúde, que é o seu departamento, né? Sim. Eu fico contente. E a abertura da participação de todos, eu acho que a opinião ela é importante. A opinião de todos é importante. E principalmente nessa questão da saúde, porque a saúde é em primeiro lugar, né? Você estando com saúde, você corre atrás de tudo o resto. E o importante de tudo isso é você estar buscando a solução, não está criando fantasia, não está buscando enganar ninguém, está buscando o diálogo, a conversa, para se buscar solução, para realmente resolver os problemas que nós temos, que são grandes.
A Santa Casa mesmo, aquilo que foi falado. A Santa Casa, independente de quem... Eu fui vereador por 3 mandatos e todos os mandatos teve problema de repasse com a Santa Casa. Se é do lado tem problema, se é adversário tem problema. Eu acho que tem que acabar isso, né? A Santa Casa, que nem foi falado aí, a Santa Casa é a solução da saúde para Rosário. Então eu vejo que esse novo jeito de política, de debater a política que você está fazendo aí, abrindo espaço para todos, vamos dizer, o vereador Osmiranô Lustroso aí, nós tivemos divergência de opinião. Eu falo, politicamente nós não se batemos, mas não tem nada contra ele pessoalmente, nada. Respeito ele, tem as opiniões dele, a gente tem a nossa. Mas é importante a participação, e porque tem experiência, tem 4, 5 mandatos aí de vereador, tem experiência e tem a visão de que deve fazer, de que pode ajudar, né? Eu acho importante isso. Parabenizo aí, e aquilo que eu falei, o importante é a gente estar debatendo com o povo, debatendo com a nossa sociedade a solução dos problemas. E apresentando a solução, né? Porque não é a crítica por crítica, ela é fácil. Agora, você mostrar na onde você vai resolver o problema, onde você vai buscar os recursos e vai tentar fazer, isso é importante. Então, parabéns e um agradecimento a todos aí que estão participando. Obrigado, Rony, pelas palavras, e é bem isso. É esse pensamento crítico de interação, de conversa, que a gente tem que estimular, porque as pessoas, a gente tem que ter esse contato com a população, com os gestores, com o legislativo, com o executivo, para que possa se ter melhorias. Eu chamei várias vezes aqui o Nivaldir, ele me mandou mensagem aqui no WhatsApp, no outro computador, e ele relatou que o celular dele, o computador, não sei, não está com o microfone bacana, e daí não conseguiu conectar. Mas muito obrigado pela presença, ele está acompanhando, está nos ouvindo. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui nos nossos bate-papos. Provavelmente nas próximas semanas a gente vai discutir outros assuntos, outros departamentos, outras realidades, e sempre seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu vejo aqui também Eliseu da Boa Vista. Eliseu, como é que está aí? Está tudo bem? Quer passar a sua realidade? O que você pensa? Como que é a sua visão dentro dessa característica do Departamento de Saúde? Você como usuário, como morador de um bairro que é mais distante aqui do centro, o que você nos diz? Está escutando? Como é que está aí? Acho que talvez não esteja funcionando bem lá, mas tudo bem, tranquilo, vamos conversando. Natan, quer participar, explanar o que você pensa dentro da sua realidade? Por favor, compartilhe a tua visão, fique à vontade de expor e participar conosco. Veja aí se está funcionando certinho o microfone. Eu sou um pouco mais vergonhoso de estar falando, mas hoje eu percebi uma felicidade que eu estou aqui em ver duas pessoas que sempre teve um discurso ferrinha politicamente, debatendo como melhorar a nossa cidade, entendeu? Então isso para mim hoje está sendo uma coisa está me dando uma felicidade tão grande de ver que a gente está lutando e pensando em como melhorar a nossa cidade. A gente não está preocupado com o lado político, estamos preocupados com o Rosário. E é essa visão que a gente pretende ter da agora para frente, entendeu? Se Deus abençoar, a gente vai chegar lá e vai poder governar para todo mundo, entendeu? E muito obrigado. Obrigado, Natan, pela participação. É bem isso. E essas conversas, essa interação, que nem você falou, fica com vergonha, mas é assim, a gente vai começando e hoje a gente teve esses atropelos de internet, não conectou com o Facebook, mas essa é uma realidade nova de interação com a tecnologia e falar. Parabéns pela disposição, por estar participando e se colocando como pré-candidato para tentar melhorar o município e levar essas discussões. Eu também concordo dessa sua opinião, das pessoas estarem interagindo e mesmo com opiniões diferentes, mas discutindo por um bem em comum, um bem maior, que é a saúde e que é como o poder público pode melhorar para as pessoas do nosso município. Também fico muito feliz pela participação de todos e muito obrigado a todos realmente por estarem participando conosco. Desculpem
pela atrapalhada aqui com a internet, com essas conexões, depois eu vou mandar o áudio ou aqui a gravação para o Facebook, mas é sempre assim, é uma realidade nova. A gente estava acostumado com o bate-papo, com a interação direta, e acaba que a gente encontra essas dificuldades tecnológicas, mas está sendo muito produtiva, que possibilita as pessoas em lugares distantes estarem interagindo e conversando. Muito obrigado pela participação, Natan, e muito obrigado a todos pela participação. Eu queria saber se mais alguém quer compartilhar a sua ideia, a sua posição. Por favor, fique à vontade, que já está dando um período de 1h30 de reunião. Começamos às 8h30, por final, né? Que ficou um período ali tentando arrumar. Mas fique à vontade, tá aberto para poder discutir, conversar. Eu acho que esse assunto de departamento de saúde tem muita coisa ainda para poder se explanar e se aprofundar. Ele é muito complexo e depende de muitos outros departamentos, assim como depende do CRAS, depende que é assistência social, depende do setor rodoviário, depende dos outros departamentos da prefeitura para que as coisas funcionem. Então, a gente tem que ter essa noção, essa interação de discussão. Nas próximas reuniões a gente pode abordar um assunto específico da saúde. Hoje foi mais para explanar, para as pessoas entenderem como funciona e para poder entrar dentro da discussão e dentro dessa realidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês e por favor, mais alguém quer expor a sua visão e a sua realidade? Fique à vontade. Tome. A internet não está dando. Tudo bem. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Eu vou, para semana que vem, tá verificando como que faz qual que foi o problema aqui do Zoom, junto com o Facebook, para poder fazer essa comunicação da reunião nas duas plataformas ao mesmo tempo, porque o Zoom acaba sendo restrito para quem baixa o aplicativo e consegue interagir aqui. E o Facebook tem um acesso muito maior e as pessoas podem assistir depois. Mas a gente está aqui, está disposto para poder conversar, explicar, para poder escutar, para poder planejar nesse período pré-eleitoral. Somos pré-candidatos, vai existir a convenção. Depois da convenção, se Deus abençoar, estaremos como candidato, aí sim mostrando propostas e situações como projetos, avaliações mais detalhadas de cada departamento para poder se discutir e mostrar dentro da realidade, sem poder fazer promessas e coisas fantasiosas ou compromissos impossíveis de se cumprirem. Então, essa abertura, sejam sempre todos bem-vindos, é o que a gente deseja de interação, independente do lado político ou do posicionamento político. O que não pode acontecer é as polarizações, é o pensamento exagerado de defesa de um lado sem ter essa interação, sem ter essa discussão. Então, muito obrigado, fico muito contente pela participação de todos, sejam todos sempre bem-vindos. Até mais, fiquem com Deus. Até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite. Felipe?